Olá pessoal, meu nome é Sandro Neto do www.jornaldaciencia.com.br e hoje vamos falar como distinguir a ciência pura da ciência vagabunda. Então vamos começar com as ciências da saúde, medicamentosa. Se o seu médico receita para você sempre um produto sintético patenteável, ele está dominado pelo Conselho Federal de Medicina, Anvisa, esses lobbies aí, que muitas vezes o presidente da Anvisa é um cara que está ali a serviço da indústria farmacêutica, igual teve um tal de Jarbas Barbosa, né? Que ele falou que se ele aprovasse remédio já aprovado lá no FDA, que ele colocaria à falência a indústria nacional, mostrando claramente que ele trabalhava para a indústria nacional e não para a sua saúde. Depois que eu denunciei ele num vídeo aí que teve quase 1 milhão de visualizações, ele foi mandado embora, ou pediu conta, sei lá, porque eu chamei ele de criminoso. O que ele cometeu foi crime, ele confessou um crime. Não estava trabalhando para a nossa saúde, estava trabalhando para a indústria farmacêutica que domina as recomendações médicas por meio de grandes ensaios clínicos que são caros e que eles só investem em produtos deles, patenteáveis, que têm exclusividade de fabricação. Então não vou falar totalmente 100%, mas grande parte da ciência medicamentosa que domina a cabeça do seu médico, né, excetuando logicamente um Laí Ribeiro da vida, esses outros aí que receita plantas medicinais, receita mudanças alimentares, né, que receita, e até que receita remédio também, que tem muitos bons remédios, né? Não vou falar que tudo é ruim, mas grande parte dessa ciência é uma ciência vagabunda, é uma ciência com conflito de interesse, entendeu? Teve um ensaio clínico grandão que o Conselho Federal de Medicina aprovou, a Anvisa aprovaram, tem um estudo aqui e tal, com 2.000 pessoas, só que não distinguiram que aquilo ali tem conflito de interesse. Então grande parte dessas recomendações são recomendações vagabundas, interesseiras, tem opções muito melhores na área de produtos naturais, na área de bioidênticos, que não trazem efeito colateral e que não são nem estudados, nem feito teste clínico com eles, porque não tem ninguém interessado em demonstrar que eles são bons, porque não vai ter retorno financeiro, que só existe quando você tem exclusividade de fabricação. Bom, então quando a ciência está a serviço de um comércio, ela vira uma ciência vagabunda, em grande parte, não totalmente. Agora, tem outros aspectos que a ciência pode se tornar vagabunda também, quando ela está a serviço de ideologia, por exemplo. Então, essas ciências da física, por exemplo, de Big Bang, ou biológicas, evolucionismo, sopa primordial, são ciências que estão a serviço de um naturalismo metafísico, ou seja, uma mágica com nome de naturalismo. Então, por exemplo, grandes massas atraem, né, e para o centro da massa pela lei da gravidade. Aí se você tem a concentração das massas de todo o universo, como é que aquilo vai explodir, vai expandir, né? Então, quer dizer, você tem que cancelar a lei da gravidade para o Big Bang acontecer. E como é que um Big Bang, uma explosão, uma expansão com a velocidade maior do que a luz, vai produzir ordenamento, né? Aí, ou seja, essa é uma ciência vagabunda, uma ciência que não tem respeito por nenhuma lógica, certo? Ela está a serviço da ideologia ateia, ideologia anti-Deus, aí quer substituir Deus com qualquer bobagem. Mesmo caso, sopa primordial de Miller, ou Parim, ou Laguinho Morno do Charles Darwin,
né? Como é que uma sopa, um laguinho morno vai produzir sequências corretas de aminoácidos, DNA, célula, etc. Não vai produzir nada, entendeu? Pode fazer 1 trilhão de experimentos, não vai produzir nada. Não liga nem um aminoácido com o outro, essa porcaria. Então, quem é que ensina essa ciência em sala de aula ou publica artigo científico com ela? Gente que está a serviço de uma ciência vagabunda. Aliás, nem vagabunda né? Porque eu estou ofendendo os vagabundos. É algo pior do que isso. Bom, aí depois você tem o evolucionismo lá, né? Que se baseia em mutação. Mutação é defeito no DNA, causa doença. Você entra no Google acadêmico, escreve lá mutações e doenças, em inglês, né? De preferência. Aí você vai ter 5.300.000 resultados só de mutação e doença. Porque você estuda doença hoje a partir de enxergar a mutação. Mudou lá os genes que codificam uma proteína importante, você tem uma mudança ali, a proteína não funciona, ou funciona meia boca, você tem uma doença. Aí a evolução quer que você acredite, goela abaixo, que o Charles Darwin está certo, que a mutação tem algumas positivas, apesar que na proporção de 1 para 1 milhão, mas vai juntando ali e tal, e ele vai construindo a complexificação, a sofisticação de muitos organismos, baseado em mutação que é defeito. O ajuntamento de muitas mutações positivas, algo que não acontece. E o ajuntamento de muitas positivas com a direção daquele sistema novo que está sendo criado. Ou seja, chamar essa ciência de vagabunda é ofender os vagabundos. Isso não é ciência, isso é nem conversa de botequim. A gente pode classificar o evolucionismo histórico. Eles se baseiam que hoje as coisas se modificam, muda o ambiente, muda as plantas, muda tudo. Mas quando é para repetir uma lei da ciência, que é a biogênese, vida só provém da vida, eles não estão nem aí, eles ficam só dizendo que não, a não vida produziu a vida. Aí vem sopa, vem hidrotermais, até meteoro caindo do espaço produzindo vida, eles querem. Então isso é ciência vagabunda, isso é ciência que não presta, isso é ciência dominada por ideologias, igual ciência medicamentosa dominada por interesse financeiro, né? Eles têm uma ciência dominada por ideologia. No meio disso, lógico que vai ter muita pesquisa verdadeira, mas você tem de 1 para 1 milhão também, né? A maioria são afirmações erradas, né? Outra ciência vagabunda ligada a isso você vê, por exemplo, para você provar um medicamento, mesmo que seja de interesse financeiro, mesmo que seja, vamos dizer assim, meio vagabundo, você tem que ter, por exemplo, 2.000 testes aqui, outro ensaio clínico ali, e testar gente pra caramba para ter uma afirmação de que o remédio é bom. Agora você vai na paleontologia, igual eu conversei recentemente com um paleontólogo, eles pegaram lá pegaram um dinossauro comendo outro da mesma espécie para fazer a afirmação de que ele é canibal. Ciência vagabunda. Ou seja, eu preciso de 2.000, 3.000, 10.000 pessoas para dizer que um remédio é bom. Agora, na paleontologia não, só preciso pegar um casinho de um dinossauro comendo o outro da mesma espécie para falar que eles eram canibal. Vai te catar, né, velho? Então, quer dizer, são afirmações gigantescas baseadas em uma pesquisa pífia, uma pesquisa de um indíciozinho ali. Então, eles pegam uma coisinha, por exemplo, a bactéria parece com a mitocôndria. Pronto, a bactéria originou a mitocôndria. Você está entendendo? É ciência vagabunda, é ciência que não tem valor, né? O fluido mosaico é a membrana da célula, né? Repleto de detalhes.
Aí eles pegam uma graxinha lá, formam uma micela, um negocinho redondinho parecido com a membrana da célula, pronto. Foi assim que iniciou a membrana da célula. Você está entendendo? A ciência é vagabunda, a ciência é a serviço de uma ideologia de explicações de ordem sem Deus. Por que eu falo sem Deus? Porque certas existências precisam de uma causa eficiente, como diz Tomás de Aquino. O que é causa eficiente? Você vai empurrar um caminhão, você tem que ter força para empurrar um caminhão. Eu tenho que ter uma causa compatível à consequência. Você vai consertar um computador, aí você vai ter que ter alguém que entende de computador, que fez curso de computador, que tem as ferramentas, tem que ter as peças. Eu tenho que ter uma causa eficiente para consertar aquele computador. Você vai ser presidente da república, né? Igual na China, o cara para ser presidente tem que falar muitas línguas, tem que ter vários doutorados, etc. Aqui no Brasil não, qualquer merdinha pode virar presidente. Então, quer dizer, não existe causa eficiente para o serviço que vai desempenhar, entende? Então, para a existência do universo, para a existência da vida, para a existência dos sistemas, né, o sistema imunológico principalmente, né, que coisa mais linda e tal, você tem que ter causas compatíveis à existência daquilo. Você não pode ter uma explosão, uma sopa, um troço lá sem pé nem cabeça para produzir aquilo, entende? Então, essas ciências que fazem essas afirmações evolutivas, que hoje, depois do Darwin, tudo evolui, né? Tudo acontece espontaneamente, é uma geração espontânea versão 2. Essas são ciências vagabundas, são ciências que não prestam, são ciências a serviço de uma ideologia anticlerical iluminista, positivista. Um positivista tem uma regra epistemológica lá que fala toda hipótese metafísica está valendo, mas se evocar Deus bíblico não pode. Vai tomar banho, é um preconceito já de cara, né? Quer dizer, e aí quando a ciência tenta explicar certas coisas que só são preenchidas por uma causa eficiente chamada Deus, ela vira uma ciência vagabunda, promovendo um monte de idiotices, igual esse Big Bang mesmo. Foi provado agora pelo James Webb que ele não passou de uma ciência vagabunda. Por quê? Porque os físicos faziam cálculo lá, né? Sabia 13,8 bilhão, aconteceu o Big Bang, passou um segundo, aconteceu isso aqui, passou outro segundinho, aconteceu aquilo ali. Mas tinha gráficas, tinha tudo. Aí o James Webb foi lá e tirou fotografia do universo na época não, né? Na distância que o Big Bang aí já estava tudo pronto, quer dizer, foi tudo pro lixo, mostrando que a sociedade do mundo foi totalmente enganada e cientistas do mundo agiram igual papagaio, repetindo a bobagem de outro papagaio, entende? Então, quer dizer, muitas das ciências, elas são extremamente vagabundas, não tem grau de certeza nenhuma e tem um grau de especulação, de conjectura altíssimo, certo? Então tá aí, né? Tem outros aspectos, né? Quem é que está declarando a coisa? Igual, por exemplo, mais de 90% dos cientistas ganhadores do Prêmio Nobel são religiosos, não são ateus. E quando você vai ver a ficha de muitos cientistas criacionistas, eles têm fatores Scopus, índice H altíssimo. Igual o James Stewart tem Scopus 150, o Marcus Eberle 65. Não é nenhum cientista vagabundo, igual tem uns aí que não tem nem índice H direito e sai fazendo afirmação um atrás do outro. Esse Tyson, esse Dawkins, cientistazinhos de quinta categoria, e aí o povo vai atrás deles como se fossem os papas do pensamento moderno, né? Não passam de vagabundos que nunca produziram nada de relevante na ciência e são apenas showmans da mídia
né? Tipo um Carl Sagan que fala que nós viemos de pó de estrela e tal. Um bobalhão, né? Que gosta de ser carismático e falar umas frases que promovem o ateísmo. Aí o militância ateia, evolucionista, anti-Deus, anti-religião, vai lá e fica pagiando aquela porcaria. Mas aí fica aí a nossa opinião sobre isso aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, não fiquem com porcaria e ciência vagabunda, não.